Ter à sua volta os bons aromas e não respirar, receber nome de Deus, porém que adianta ter os olhos e não enxergar, ter a sua volta bons aromas e não respirar, receber nome de Deus, porém morto o meu Deus se movimenta ao som da oração. É muito forte o toque de suas mãos, entendo seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que nem o osso fresco está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, sua resposta é todos voltar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui, Baal tem que cair, profetas da mentira irão se ignorar e não reconhecer, terão que confessar. E só um Deus criou a terra e o céu, e outro igual não há. Aleluia, glória, você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, é só para você entender que Deus está aqui. Abra comigo em Mateus, capítulo 13, versículo 34. Você tem ouvido aí? Amém. Então vamos ver se você está ouvindo mesmo. Aleluia. Com glória. Exaltado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mateus 13, 34. Glória a Deus. Está escrito assim, irmãos. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Abri em parábolas a minha boca e anunciei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém? Glória a Deus. O pastor Rodrigo já fez uma oração, mas juntamente com a fé que ele ministrou, eu quero orar de novo com os irmãos. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, não invalidando a oração do pastor, porque ele é autoridade sobre a minha vida, mas eu quero ainda apresentar diante do Senhor cada vida que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor permitiu que essas almas viessem aqui, esse povo estivesse aqui, a igreja estivesse aqui, os membros estivessem aqui, visitantes viessem, Pai, criança, Papai amado, todos que estão aqui, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, teu filho, abra os ouvidos, para o entendimento da tua palavra. Abra o nosso entendimento, Pai. Abre a porta do conhecimento, abre a porta da tua palavra, Deus. Deus, que essas palavras possam penetrar nossos corações e que nunca mais venha sair, Pai. Pai amado, que o Senhor venha quebrar todos os paradigmas, venha quebrar, meu Pai, toda confusão, venha destruir, meu Pai, tudo aquilo que é barreira, tudo aquilo que é impedimento, que impede teu povo de entender, conhecer a tua palavra, assim. Papai, assim como o Senhor tem revelado a mim, revela esse povo, oh Deus querido, palavras, papai, inefáveis, palavras lindas, maravilhosas, que o Senhor tem, o que o Senhor quer, que o Senhor, Pai, é poderoso para realizar nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, dai-nos entendimento. Pai, dai-nos revelações, dai-nos conhecimento de ti, Senhor.
Pai, que nós venhamos temer e tremer o teu nome, o teu poder, Pai. Porque o Senhor é aquele que ouve, Deus, aquele Deus que não dorme, nem tosqueia teus olhos. O guarda de Israel é o Senhor, aquele que está atento a todas as coisas, todos os pensamentos e todas as atitudes, Pai. Aquele que vê, aquele que ninguém escapa dos teus olhos, aquele que está presente na casa, aquele que está, papai, cuidando do teu povo, aquele que não deixa só nenhum filho teu. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a majestade. E eu te peço, Pai, abre o nosso entendimento. Senhor, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, fica à vontade. Leva a mente de cada um cativo ao trono do Senhor, Pai. Para que ninguém saia daqui sem entender a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Desde já eu já estou amanietando todo valente do ladrão, aquele que rouba a semente que é semeada neste lugar. Papai, no coração dos meus irmãos que estão aqui, em nome de Jesus Cristo, Pai, que cada um venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, a tua igreja precisa crescer no conhecimento do Senhor, Pai. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, dai-nos entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podem aceitar? Aleluia. Glória, glória, glória seja dada ao nome do Senhor. Muitas pessoas perguntam, por que Jesus pregava em parábolas? Por que Jesus só falava em parábolas? Alguns falam assim, é para ser fácil o entendimento, porque ele contava histórias, né? Para ser fácil o entendimento. Outros acham que é porque era só um conto. Aquelas parábolas não existiam, era só um conto. Um conto é aquele que as pessoas inventam e pronto, acabou. Não é mesmo? Mas em Mateus, que nós lemos em Mateus 3,34, tudo isso foi falado. Jesus à multidão por parábolas e não lhe dizia nada sem ser parábolas para as multidões. Jesus falava só para a multidão em parábolas, mas a seus discípulos não. Vocês percebem que os discípulos, depois que ele pregava em parábolas, os discípulos perguntavam para eles, Senhor, por que tu falaste em parábolas para eles? E Jesus ele respondeu. Primeiro motivo, 35, para cumprir o que foi dito pelos profetas. Está aí, você leu isso aí agora. Tudo isso foi dito para cumprir o que foi escrito pelos profetas. Em Salmo 78, 2, está escrito assim, abrirei os meus lábios em parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos, que está lá no Salmos 78, que foi Asaf que falou, mas tudo isso estava dando direção que era para Jesus, apontava para Jesus. Jesus cumpriu essas profecias pregando por parábolas. Aqui, nesse Salmo 78, fala que ele pregava parábolas publicamente e enigmas dos tempos antigos. Enigmas. Essa palavra enigmas quer dizer que o Senhor dará para você sonhos cabulosos, sem entendimento, sem pé, sem cabeça, que você conta e fala assim, meu Deus, o que Deus quis falar comigo? Que sonho estranho é esse? Não tem nada a ver, estava no lugar, o que aconteceu, eu caí de lá, como é que eu cheguei naquele lugar? E a gente fica encucado com alguns sonhos, aquilo fica martelando na cabeça da gente, são enigmas. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não vai dar nada de mão beijada. A palavra de Deus, a Bíblia, é um caça-tesouro. Já viu aqueles filmes de caça-tesouro? Que aí você tem que encontrar um X, depois daquele X tem que encontrar uma seta, daquela seta você tem que abrir uma porta, da porta você tem que entrar no buraco, do buraco você sai do outro lado. É assim, mapa do tesouro. A Bíblia é o mapa do tesouro, você tem que cafuchar. Uma palavra leva a outra, e a palavra que está lá no início, está lá no fim, está no fim, está no meio, está na história, está no profeta, está no profeta, está no outro. E você vai encaixando. Enigmas é para quem é curioso. Enigmas é para quem quer encontrar. Enigmas é para quem deseja alcançar. Enigmas é para quem quer crescer. É isso, porque o Senhor está falando isso. Quando Deus te dá um sonho sem pé, sem cabeça e não deixar você entender, ore. Peça. Vai atrás do que o Senhor está querendo falar com você, porque Ele
falar algo. Ele está te chamando a atenção. E quando você deixa para lá, ele te dá outro. Depois ele dá outro, mais outro, mais outro. Sabe por quê? Porque mesmo essa correria do nosso dia a dia, todo mundo tem uma correria, todo mundo está atrás, todo mundo está trabalhando, todo mundo precisa, todo mundo está buscando, todo mundo necessita. E muitas vezes a gente não para na presença do Senhor para ouvir a voz dele. Você já viu que nós oramos? A Bíblia fala, orai e vigiai. É isso? Não, é vigiar e orar. Vigiar em primeiro. Porque muitas vezes a gente ora, mas não vigia. A gente ora, fala. Eu vou na sua casa, vou te dar um exemplo para você entender o que é enigma, que o Senhor está dizendo aqui. Eu vou na sua casa, eu vou te visitar, aí chega lá, você fala. Aí quando eu vou falar, você fala de novo e dá. Então tá bom, sobe. Isso que acontece em oração. A gente só fala. A gente não para ouvir. A gente quer a resposta de Deus, mas a gente não para. Nessa correria toda a gente não para. A gente não tem um tempo de parar. Senhor, agora eu quero te ouvir. Fala comigo. Fala que a tua serva te ouve, Senhor. Você tem que ficar caladinho. A gente não faz isso. Por isso que Deus não está falando com você. É por isso que Deus começa a falar em sonhos. Porque em sonhos você está dormindo, você está parado, você não está falando. Ele está ministrando. Só que ele vai ministrar do jeito dele. E sabe o que eu aprendi em tudo isso? Quando a gente não ouve a voz de Deus, a gente conversa com Deus, a gente fala com Deus, a gente não vigia, mas Deus está fazendo a parte dele e nós não fazemos a nossa parte. O Senhor, Ele quer que você obedeça a voz dele. Mas como é que eu vou obedecer se eu não estou ouvindo? Como é que meu povo vai fazer, vai acontecer, vai alcançar alguma coisa se você não está ouvindo? Então Deus precisa falar de alguma forma. E Ele fala em sonhos. E aí quando você não entender em sonhos, sabe o que você vai fazer? Fala com Ele assim, Senhor, me dá sonhos que eu compreenda. Eu sou tão pequenininha de entendimento. Por isso que eu falo com Deus, eu preciso entender o que o Senhor está falando. Eu preciso compreender o que o Senhor quer falar comigo. Eu sei que durante o dia o Senhor pode até ter falado, mas eu não te ouvi, eu não prestei atenção. Mas o Senhor está falando comigo em sonho, então faz o seguinte, Senhor, me dá sonhos que eu entenda. Que o Senhor traga compreensão em minha mente para que eu entenda o que o Senhor está falando. E assim o Senhor tem feito. Todas as vezes que Deus me dá um sonho, ou dá um sonho para alguém, eu logo tenho a resposta. Porque o Senhor já me deu essa capacitação. Ele me capacitou. Todas as vezes que alguém dá um sonho, conta um sonho, faz a resposta, está aí, está a sua vida, o Senhor está expondo a sua vida, o que Ele está querendo falar e tal. Porque eu procurei isso, eu pedi isso, eu fui atrás, eu paguei preço, eu jejuei para que Deus me desse interpretação de sonhos. Falei, Deus, o Senhor deu para Daniel, o Senhor deu para outras pessoas. Interpretação, eu também quero. Me dá interpretação. Eu desejo isso, eu quero, Senhor. E assim Deus fez. Então Deus falava por parábolas para o povo. Jesus cumpriu todas as profecias pregando por parábolas. E desde que ele nasceu até o momento da sua vida, ele cumpriu as profecias que foram ditas sobre ele. Todas. Ele cumpriu todas as profecias. Se você observar o livro de Salmos, está cheio de profecias sobre Jesus. Jesus cumpriu 10 salmos do Getsemane à crucificação. 10 salmos. E um deles, que é lindo, maravilhoso, né? Que eu sempre cito, o Salmo 139, 16, está escrito assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram registradas todas as minhas coisas, cada uma delas já determinada quando ainda nenhuma delas existia. Esse salmo está falando do próprio Jesus, do próprio Senhor Jesus. Era Ele que estava sendo formado ali por Deus. Deus estava gerando Jesus Cristo para esse propósito, para cumprimento do que Ele veio fazer. Naquele grande dia, o Senhor abrirá o livro da vida. Mas não somente o livro, mas os livros. O livro da lágrima, o livro da vida, o livro dos vivos e o livro da memória.
Naquele dia Jesus vai fazer isso. Você será julgado por aquilo que está escrito nos livros. Então, contem-se das suas atitudes nessa terra. O que você está fazendo? Porque está tudo sendo registrado, escrito, carimbado pela mão dos anjos. Porque essa é a função dos anjos. É escrever a sua história no livro das lágrimas. Conta as lágrimas, o que você chorou. No livro da vida, o que você está vivendo. O que você está fazendo. Está tudo sendo registrado nesses livros. Todos os nossos passos estão sendo registrados. Tudo que nós fazemos. O que você planta e o que você está colhendo. Tudo registrado. Em Hebreus 10, 7 está escrito assim: então eu disse, Jesus, eis-me aqui, venho, pois está escrito ao meu respeito, no rolo do livro, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O Senhor Jesus, Ele nasceu para cumprir o propósito nessa terra. E o propósito do Senhor Jesus foi morrer na cruz pela humanidade. Por isso que está escrito lá no livro, em Romanos capítulo 10, 9. Se com tua boca confessar, no teu coração creres, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então Jesus veio cumprir isso aqui. Ele veio salvar a humanidade. Mas para salvar a humanidade, você tem que entender o que o Senhor quer de você. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Porque a vontade de Deus para você é individual. O que Deus tem na sua vida, não tem para a minha vida. O que Deus tem na minha vida, não tem para a sua vida. É individual. Para cada indivíduo, ele escolheu um propósito para ser realizado nessa terra. É você que tem que correr atrás do seu propósito. É você que tem que buscar de Deus qual que é o meu propósito. Você que tem que perguntar para Deus para que você nasceu. É você que tem que falar com Deus o que você tem que cumprir. Qual é a ordem dele para a sua vida. Então, todos nós nascemos por causa de um propósito para se cumprir. Amém, irmãos? Amém. Então, Deus tem um propósito individual. Amém? Em Mateus 13, 9, está escrito assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Jesus está falando aqui para um bando de surdos. Não, ele estava falando de ouvidos. Para quem tem discernimentos. Ouvir, você está ouvindo. Amém? Ouvir, você está ouvindo. Você ouve os outros falar, você vê a televisão, ouve música, ouve barulho, ouve o canto do passarinho, ouve moto passando, você ouve tudo. Mas você tem que ouvir com discernimentos. Discernir aquele momento que Deus está falando. O Senhor falou que através do louvor. O que adianta você ter ouvido e não ouvir? O que adianta? Você recebeu o Salvador e está morto. O que adianta? Você tem uma vida aí dentro de você para viver, mas vive como morto. Você tem várias coisas em volta de você que é lindo, maravilhoso, mas você não consegue enxergar. Você não dá valor no que você tem. O que adianta? Isso aqui que Jesus estava falando. Eles estavam surdos. Surdos. Eles não estavam entendendo a pregação. Eles não estavam entendendo a palavra. E muitas vezes nós estamos assim dentro da igreja do Senhor. Nós entramos e saímos e nós não entendemos o que Deus está falando conosco. Serve para A, serve para B, serve para C, serve para ciclano que não veio. Mas para você não serve. Ei, nós temos que parar com isso. Se Deus está
permitido, você chegou aqui hoje para você ouvir essa palavra, então você tem que pôr sua barbinha de mão e falar: espera aí, Senhor, eu não estou ouvindo não? Então eu quero ouvir. Espera aí, Senhor, o Senhor falou ontem, lá naquele culto com aquela pastora, que cutucou todo mundo, as feridas de todo mundo ali. Eu peguei minha carapuça e enfiei ela na minha cabeça. Não é porque eu sou pastora que eu sou bambambam, eu sou 100%. Não, eu também falho. Eu também tenho meus pecados, eu também tenho minhas falhas. E quando ela chamou lá na frente, fica, você que deitou, você que percebeu, você que tem, né? Você que foi traumatizado, né? Teve feridas, vem aqui na frente e falei assim: vamos lá, meninas, vamos, todo mundo, vamos embora, eu também estou indo, vamos. Porque eu entendi que eu também preciso, eu entendi que eu preciso de cura, eu entendi que eu tenho traumas, eu preciso ser curada ainda. Nós precisamos ser curados, nós precisamos ser transformados, nós precisamos alavancar, nós precisamos subir, nós precisamos ter entendimento. É nós, irmãos, é nós, não é você, é nós. Começa do altar para depois jorrar para a igreja. Começa da liderança. O Senhor quer trabalhar em nós. O Senhor quer curar nós. Como que Ele vai levar alguém cheio de trauma, cheio de ferida, cheio de toque, não me rele, cheio de coisinhas? Deus não vai levar a gente, não me toque, não me rele. Não misturo, não quero comunhão. Ela vai entrar e sair, não quero mistura. Como que você está dentro de uma casa entre irmãos que você não conversa com seu irmão? Que você não tem comunhão com seu irmão? Como que você vive dentro de uma comunidade que não serve ninguém, não presta para servir ninguém? Como que você não mistura? Porque existe um trauma aí que precisa ser curado, seja transformado. Você precisa procurar isso. Deus, a minha vida não está legal. Tudo que eu começo eu não termino porque tem alguma coisa te barrando. E Jesus, ele estava pregando um bando de surdos. 13:10 está escrito assim: e os discípulos perguntaram: por que falam por parábolas? Jesus respondeu: porque vós, discípulos, pessoas próximas, é dada autorização, permitido, concedido, saber, conhecer, ter acesso ao reino de Deus. E o mistério é vocês. Você está percebendo que Jesus reuniu 12? Está perto dele. Mas quando Jesus morre, ele está chamando todos para a sua intimidade, para perto dele. Você tem acesso. Antigamente eram só os sacerdotes, sumos sacerdotes que entravam no Santo do Santo para oferecer sacrifício do povo pelo pecado, expiação pelo pecado, tinha que trazer um cordeiro para ser morto, para que o seu pecado fosse livre. Hoje não, o véu foi rasgado através de Jesus Cristo, para que você entre no Santo do Santo, para que você tenha liberdade de falar com Deus, para que você possa rasgar seu coração e falar: Deus, está aqui meu pecado, Deus, está aqui a minha falha, Deus, está aqui a minha vida diante do Senhor, então me liberta, me santifica, me restaura, quebra tudo aquilo que está, papai amada, ruim em mim. Você tem livre acesso através de Jesus Cristo. Aleluia. E Jesus falou assim: olha, meus filhos, discípulos, pessoas próximas, discípulos, pessoas próximas, é dado, autorizado, permitido, concedido, saber, conhecer, ter acesso ao reino de Deus e os mistérios. Aleluia. Mistérios, quando eu falei que o Senhor dá sonhos para nós, cabuloso, é mistérios que você tem que ir atrás. O Senhor está dando para quem? Para quem está sonhando. Para quem é discípulo. Para quem tem conhecimento. É para você. Mas eles, multidões, não lhe é dado. Jesus está explicando agora, as multidões, para eles, não lhe é dado. O quê? Autorização. Não é permitido.
Por isso que eu disse, olha, quem tem ouvido, ouça. Mas a vocês, que estão próximos de mim, só quem tem intimidade, que é permitido, autorizado, concedido, acesso, conhecer, descobrir os mistérios do reino dos céus. Salmo 25:14. Intimidade. Intimidade faz a diferença. Você que tem intimidade com o Senhor, é você que vai descobrir. É você que tem acesso. É você que vai compreender. É você que Deus vai revelar. É você que Deus vai usar. É você. Não é aqueles que estão no meio da multidão. E a multidão, para a multidão sobre isso, e para a multidão são gentes que só vêm através do pão, pela multiplicação. Vem através da cura, da provisão. Não lhe é permitido, não lhe é autorizado os que estão frequentando a igreja só no domingo, os domingueiros. Deus não autoriza para eles isso. Porque a gente não quer Deus, a gente quer só o que Ele tem. Tem só a bênção, eu quero só a bênção. Para que eu vou me envolver? Para que eu vou fazer alguma coisa? Se eu recebo de graça, se eu vou lá, Ele me dá. Para quê? Eu vou ter algum compromisso com a igreja? Para quê? O que eu vou fazer lá? Se eu peço, Ele me dá. Eu quero cura, Ele me cura. Provisão, Ele abre a porta para me trabalhar. Tem pão lá, eu vou lá buscar o pão. Só para os domingueiros. Bom, só domingo. Não tem domingo para mim, eu vou só domingo. Pronto, acabou. Vira um religioso. Religioso, Deus não se agrada de religioso. Religioso é para demonstrar para as pessoas que eu tenho uma religião. E religião significa religar a Deus. Você está tentando religar a Deus. Isso não é religião. Religião é para isso. É para dar à comunidade onde você vive que você tem uma religião. Que religião você é? Sou da fulana de tal. O mistério do reino dos céus não vem por formação, nem diploma, nem da vontade da carne, nem da vontade do ser humano. Porque a formação tinha os escribas e os fariseus. Então, não vem desses méritos. Em Mateus 11, 25 está escrito assim, Jesus respondeu: graças te dou, ó Deus, o Pai, dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Aleluia. O Senhor Jesus já sabia que a revelação da palavra viria para os pequeninos, aqueles que não têm entendimento, aqueles que não é formado, aqueles que não têm conhecimento de nada, mas o Senhor revela a palavra de Deus a mim e a você. Ele descortina essa palavra para nós. Quando nós buscamos, quando nós estudamos, quando nós nos investimos nas coisas de Deus, quando nós interessamos pelas coisas de Deus, Ele investe em nós também. Ele abre a janela do céu, Ele descortina para você o entendimento. Porque tem pessoas que lê a Bíblia, mas não entende. Não consegue entender. Mas o que está escrito aqui? Não entendi nada. Já li a Bíblia, mas eu não consigo entender o que está escrito. Não consigo entender o que está escrito. Um dos salmos mais falado, dito, Salmo 23, que nós cantamos ele aqui. Tem pessoas que não conseguem entender, só pega o primeiro versículo. Só o primeiro versículo ali e fica com ele, só ele. E não consegue entender o resto. Não consegue compreender o resto. Posso cantar até o salmo: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente à água de descanso e refrigera-me pelos caminhos da justiça. Aí o resto ninguém gosta não. Ninguém gosta dessa parte não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei
viver a primeira parte. O Senhor não passou em nada, não me falta nada. Mas e quando você passa pelo vale da sombra da morte? E quando você recebe uma cajadada dessa hoje? E quando? Essa parte que você não está entendendo do Salmo 23. Porque às vezes Deus tem que dar umas pauladas na mente da gente para a gente despertar. Tem que dar aquela sacudela para você acordar, para você entender que Ele tem muito mais para você do que uma cura. Ele tem muito mais para você do que um pedaço de pão. Ele tem muito mais para você. Muito mais, muito mais. Porque às vezes a gente ouve, mas a gente não compreende. A gente não coloca em prática aquilo que a gente está ouvindo. Quantas vezes a gente ouve uma mensagem, nossa, isso é uma mensagem tremenda, mensagem forte, ai que mensagem tal, mas quando é no outro dia você já esqueceu aquela mensagem. Já veio tantas coisas acontecendo naquele dia, que você não conseguiu mais nem entender mais nada que foi dito. Mas a Bíblia fala que só para os filhos foram dados. Só para os filhos foram dados a revelação da palavra. Porque Deus não ocultou para você a palavra revelação, que é a Bíblia. A Bíblia é revelação. É um caça-tesouro, como eu disse aqui, para você procurar resposta para todos os seus traumas, para as curas que você precisa, para os problemas que você está enfrentando, para as coisas que não estão acontecendo na sua história. É para você procurar. Só a eles é dado, aos filhos do reino. Em Mateus 24 está escrito assim, 24:14. Este evangelho do reino será pregado por todo mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Este evangelho será pregado a todos, mas não significa que todos terão acesso. Todos. Ninguém vai poder ter desculpa diante de Deus que não ouviu a palavra do Evangelho. Ninguém vai poder ter desculpa e dizer, Senhor, eu não, ninguém pregou para mim que eu precisava aceitar Jesus Cristo, que é um passaporte para mim ir para o céu. Ninguém pregou para mim que eu tinha que ter intimidade, que eu tinha que ler a palavra, que eu tinha que buscar o Senhor, que eu tinha que ler, pedir compreensão, entendimento da tua palavra, porque muitas vezes eu não tive. Você não vai poder naquele dia falar isso, porque você está ouvindo isso hoje. E hoje, como eu disse, está escrito no livro da vida, tudo o seu respeito. E esse culto está sendo escrito ao seu respeito. Naquele dia esse livro vai ser aberto e o anjo vai dizer, aquele dia você escutou, naquele culto, a minha cela pregando, no livro da vida está escrito lá tudo ao seu respeito, porque você está ouvindo essa palavra hoje. Você não busca porque você não quer, você não vai atrás porque você está preguiçoso, você quer só o que está pronto, mas fazer você não quer fazer, porque fazer é diferente do que está pronto. Existe trabalho. Existe um trabalho. E muitos não querem trabalhar, porque dá trabalho. Dá trabalho. Às vezes a gente, para montar uma pregação, eu, por exemplo, se eu fico quase uma semana. E se me chamar para pregar em cima da hora, eu creio que o Espírito Santo de Deus, que já me deu a mensagem, uma outra lá atrás, ela vai trazer a minha mente e falar assim, prega aquilo que você já tem. Se acontecer de um pregador chegar na hora e falar assim, eu não posso chegar, me deu uma dor de barriga e não consigo chegar aí mais, não tem jeito, a gente vai ter que pregar. Porque a botija está cheia. Você tem que estar com a sua botija cheia. Você tem que estar cheio da presença do Senhor, da palavra do Senhor. Você tem que estar com a sua lâmpada cheia, irmãos. Se um cara te abordar na rua e falar assim, você é crente? Você é crente? Você vai falar o quê, crente? Você é crente? Então prega para mim. Fala de Jesus para mim. Você é crente? Então prega para mim. Me convence que eu tenho que ir para o céu. Vai. E aí? Tem que ter como, né? Tem que ter como. Você começar a pregar. Não, eu aceitei Jesus
Porque eu sei que Ele é bom, Ele vai me salvar, Ele vai me levar para o céu. E Ele quer levar você para o céu. Mas como que você vai fazer que Jesus me leve para o céu? A Bíblia fala que eu tenho só que aceitar. É o passaporte para aceitar, para ir para o céu. Agora o resto, se você vai ou não vai, isso é problema seu. Porque aí você vai ter que desenvolver a sua salvação com Deus. Você que tem que ter intimidade com Deus. Porque a palavra é pregada para todos. Se vai para o céu, eu não sei. Mas nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Todos os grandes e pequenos. Então, esse evangelho vai ser pregado para todos. Mas nem todos vão compreender, vão entender que todos são filhos do reino. Vem para a escola bíblica e vai entender. Porque tem pessoas que acham que sabem e a escola bíblica é para quem acha que sabe. Entendeu? Você que acha que sabe muito, vem para a escola bíblica. Vem para a aula. Nós estamos convidando vocês, segunda-feira. Segunda-feira agora, Fernandinho? Segunda-feira agora. Vai ter debate. Vai ter debate, é ótimo, irmão, ou como eu gosto de debate, sabe por quê? Porque o debate da Fernandinha não é aquilo que fica te pondo na parede, ela mesmo dá a resposta. Não. Ela traz, não é Margarida, não é? Não é verdade, Margarida? Não é bom? Bom, eu estou aqui, estou ouvindo para poder aprender, que eu não sei não. É isso mesmo. Ô, Margarida, é isso aí, Margarida. Pois é, porque tem pessoas que acham que sabem, por isso que não vêm. É para quem acha que sabe, irmãos. Porque para quem não sabe, já sabe que não sabe. Né? Porque eu também não sei não, mas eu estou aqui para aprender. Estou aprendendo. Quando a gente dá aula, a gente aprende. Você sabendo que a gente aprende também dando aula? A gente aprende lendo a palavra, a gente aprende pregando. Porque antes dessa palavra que sair de dentro de mim, ela cortou dentro de mim primeiro. Alba desperta aí, Lúcia. Ó, minha filha, ó. Você podia ter mais. Você podia ter conseguido mais. Você podia estar chorando mais. Você podia estar tendo mais entendimento. Mas você está parada. Vamos. E olha para você ver. Eu não estou tendo tempo mais não. Porque aquela coisinha linda, maravilhosa que está ali olhando para mim, ó. Olha lá. Fiquei grudado com as coisas da vovó a tarde inteira. Não deixa a vovó fazer nada. Não é mesmo, Noah? Ele está entendendo tudo. Mas mesmo assim, ainda sobra tempo para mim estudar. Porque de 8 até 2 horas da manhã, eu tenho tempo para me estudar. E é essa hora que eu estudo. Não é, amor? Ele fica perguntando a mim, já terminou seu estudo aí? Eu falei, por que você quer? Porque você quer conversar com você? Eu quero falar com você? E toda hora você pega esse negócio no ouvido? Tá bom, vai, fala comigo. Então, queridos, a gente não faz porque a gente não quer. Porque aceitação é pela mente, revelação, compreensão. É quando a palavra vem revelar ao seu coração. Mente, a mente não pode estar cauterizada, irmãos. Mente, compreensão, você está compreendendo hoje, amém? Amém, irmãos? Amém. Você está entendendo por que Jesus está falando em parábolas? Porque o povo não queria ouvir a palavra da verdade, o povo não queria ter entendimento, o povo não queria ter compreensão, o povo só queria comida, pão, providência, só isso que eles comiam. O resto não. O resto queria salvação, queria intimidade, queria estar perto do mestre, queria aprender, queria cheirar ele, queria andar com ele, louvar com ele, dançar com ele, rir com ele. É isso que os outros queriam. Que essa não seja, papai querido, esse povo que está aqui, Senhor, que não seja isso que eles queiram, Pai. O texto no original se lê assim: muitos são chamados e poucos se fazem escolhidos. É o original do texto. Muitos são chamados e poucos se fazem escolhidos. Quem faz é você. Quem escolhe é você. Você tem livre-arbítrio para aceitar a palavra ou não. Para ficar na paradeira ou não. Para ter intimidade ou não. Para ter acesso a Deus ou não. É você que escolhe. É individual. Para cada um, Deus deu para você, não.
O Senhor está dando a mesma medida para todos que estão aqui. Mesma medida. Ele não mediu ninguém aqui. Entregou tudo. Mas só vai ter o que ele tem, muito mais, quando você se fazer escolhido. Não, eu sou escolhido, então vou me posicionar. Vou para aula, vou estudar, vou orar, vou ler a Bíblia, vou fazer a obra, vou ir atrás, vou cumprir meu propósito. Qual é o seu propósito? Não sei, então vai procurar. O chamado aqui significa, vem para perto de mim, comunhão. Você sabia que lá no livro de Gênesis, capítulo 3:9, o Senhor, quando Adão e Eva pecou, que eles entenderam que eles estavam nu, que eles foram se esconder de Deus, e Deus, a Bíblia fala que Deus passeava no jardim e chamou Adão. Ô Adão, cadê você, Adão? Esse chamado aí do Senhor, querido, é para que ele viesse mais perto de Deus. Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Você acha que algum homem vai esconder de Deus? Você acha que Deus não conhecia o jardim dele? Você acha que Deus não sabia onde que estava Adão? Faz igual aquelas crianças, sabe aquelas crianças quando esconde? Está escondido aqui, está escondido. Por que eu estou escondido? Não nada. Está achando que Deus não estava vendo? Deus estava chamando Adão para vir para perto. O chamado é para perto. O chamado aqui, queridos, muitos são chamados para perto, intimidade, vem para perto de mim, vem me conhecer, vem andar comigo, vem me sentir, vem aqui que eu vou te mostrar o que eu tenho para você, vem cá que eu vou te transformar, vem cá que eu vou te dar, vem cá que eu vou fazer, vem cá que eu vou realizar, vem para perto de mim mais e mais e mais. É isso que o Senhor está falando com você, vem para perto de mim, igreja. E são poucos que têm atitude de escolhidos, aptos, comportamentos, inteligente, capacidade de serem escolhidos. Eu vou ler de novo para você entender. São poucos que têm atitude de escolhido, hábitos, comportamento, inteligente, capacidade de ser escolhido, porque todos têm oportunidade. Todos têm oportunidade. A Bíblia que nós lemos aqui, Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado para todo mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Todos. Todos. Pastor, então você quer me dizer que tem pessoas que não vão ser salvas, mesmo aceitando Jesus Cristo? Sim. Sim. Porque Deus conhece aqui, ó. É o coração. Tem pessoas dentro da igreja fingindo de crente. Tem pessoas da igreja que é crente só dentro da igreja. Veste de crente. Fala igual crente. Não é crente. Porque Deus conhece aqui o nosso coração. Quem é, quem não é. Eu não posso aqui separar, você é crente, não, você não é. Não, esse aqui é crente, não, você não é. Eu não posso fazer isso. Quem faz isso é Deus. Naquele grande dia, Ele vai arrancar o joio do meio do trigo. Ele mesmo vai fazer essa colheita. Não precisa de ninguém apontar. A gente que tem que examinar nós mesmos. É eu que tenho que examinar eu mesmo. Oportunidade é para todos. Então, encerrando aqui, mas nem todos se fazem escolhidos. E é por isso que Jesus falava por parábolas. Agora você entendeu por que Jesus falava por parábolas? Porque eles ouviam, mas não entendiam. Não tinha compreensão. Eles não queriam aquilo. Eles não queriam Jesus. Quem foi que crucificou Jesus? O povo. E qual era esse povo? A multidão que seguia ele. A multidão que seguia ele. Os mesmos que comeram da provisão dele. Os mesmos que recebeu a cura. Os mesmos que viram os milagres. Os mesmos.
Os mesmos que mandaram ele ser crucificado. Porque Jesus sabia que aqueles queriam só o que ele tinha para dar. E ele deixou de dar, irmãos. Por isso que ele fala assim, ele vem a todos. E se seu inimigo bater na sua porta e te pedir um copo de água, um pedaço de pão, dá para ele. Dá para ele. Se alguém está falando mal de você, comece a orar, pedindo bênção para ele. Sabe por quê? Vai amontoar a brasa viva sobre a sua cabeça. Você está entendendo, irmãos? Porque o Senhor sabe quem é escolhido e quem não é. Quem tem intimidade com Ele, quem compreendeu a palavra, está colocando em ação a palavra. Porque ouvir a palavra e não praticar, não vai para o céu. Você não está tendo entendimento, que é para você praticar. Ouvir, eu sei. Muitas pessoas conhecem a Bíblia, fez teologia, fez isso, fez aquilo, tem conhecimento, mas a Bíblia fala que a letra mata, mas que vivifica. É o Espírito Santo, o Espírito que habita em mim é que faz eu transformar as minhas atitudes. Então a gente não tem só que entender, eu conheço a Bíblia, mas você pratica ela. Você coloca ela em ação na sua vida quando não é para você pecar, então você fala, peraí, eu sou crente, eu não vou fazer isso porque a Bíblia fala que eu não posso, e eu quero ir para o reino do céu, eu não vou mentir, eu não vou dar o calote, eu não vou olhar essas pornografia aqui não, eu não vou ficar olhando a televisão não, eu não vou entrar na roda dos conhecedores não, eu não vou falar mal de ninguém não, eu não vou fechar minha boca, vou vigiar. É isso que a gente tem que fazer. Ajudar quem está te pedindo ajuda. Mas a gente não pode ajudar todos não. Sabe por que que tem aqueles também um sugador? Um sugador, entendeu? Vem sugando. Quando vem o verdadeiro, você não quer mais nem ajudar, porque o sugador já sugou tudo. Então você tem que orar e pedir Deus discernimento. Deus já me deu grande livramento. Foi livramento. Porque quando a gente convida esse tipo de pessoa para vir, não posso. Eu tenho coisa da minha igreja. Não, hoje não dá. Hoje eu tenho aniversário. Não, hoje eu vou fazer isso. Hoje eu estou cansado. Eu estou com isso. Não vem, mas quer da gente tudo que a gente tem. Então a gente tem calma, esperto com os sugadores também. Tem gente que espera só sugar, que só quer o que você tem. É a multidão. Depois, na hora de lançar a pedra, é o primeiro que lança a pedra. Joga a pedra sem dor na cabeça, assim, na testa, para derrubar. Agora matei. Agora tá morto. Mas quando é de Deus, o Senhor faz com que a pedra desvie da sua cabeça. E você permanece de pé. Quando você tem intimidade e entende que você tem um Deus que te protege. A palavra do Senhor se cumpre na vida dos seus. Amém. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar? Compreendeu a palavra? Você agora tem ouvido para ouvir. Aleluia. Amém? Glória a Deus. O que adianta ter ouvidos Se não escutar. Você tem que escutar e entender e colocar em prática. Amém? Amém. Coloca a mão no seu coração. Vamos ficar de pé. Vamos orar.